Oi, meus amores, tudo bem? A gente vai... Não é carta conselho, é a pergunta e resposta do canal, tá bom? Vão ser duas opções. Aí você vai lá no minutinho e clica na sua opção, ou você pode assistir as duas, certo? Você pode direcionar uma pergunta ou só assistir mesmo. E lembrando que esse canal é de autoconhecimento, então faça perguntas de você, pra você, com você. Não pergunte do coleguinha, pergunta sempre sobre você, certo? E se for o dia aparecer alguém, vai aparecer. Então a gente vai ter duas opções. São dois colares meu. Será que eu dei todos os recados? Acho que sim, né? Autoconhecimento, minutinho e escolha de opções. Pergunta e resposta. Faz a sua pergunta e a gente vê o que sai de resposta aqui, certo? As opções da semana. Da leitura, né? Às vezes eu troco. A gente tem aqui, ó. Esse é o colar do sol, certo? Colar do sol. E esse aqui é o colar das estrelas. Esse. Então, das estrelas, olha que lindo. E esse do sol, que é lindo também. Tá vendo? Certo? Só você escolher meus colares. E vai lá no minutinho. Então, vamos lá. Para quem escolheu o colar do sol. Que coisa mais linda desse mundo. Colar do sol. E eu vou abrir com o meu baralho novo, que eu sou dessas, que eu ganhei, que é o Toro dos Anjos. Ganhei de uma amiga. Tá gravando. Esqueci de ver se tava gravando. Ai, o pessoal vai ficar barulho porque tô gravando cedo, então o pessoal deve estar fazendo alguma coisa. Vai ficar barulho. Mas relevem. Ou é com barulho ou não tem leitura. O Imperador. Seu Zé. Bora lá? Espiritualidade maior. Ah. Virou? Não virou. Pessoa intermediária. Aceita? Aceita. União e negócios que chegam. Essa virou. Por isso que eu perguntei se era pra aceitar. Eu achei que a gente ia fazer um jogo completo, mas é um jogo detalhado. Então é passado, presente, possível, futuro, oculto e solução. Notícias distantes. Ai, que dor de cabeça. Casamento feliz. Virtude e sabedoria. Traições em casa. Vamos lá. Passado, espiritualidade maior.
Tá falando que aqui você era regido por algo externo a você. É como se... Não sei se vai fazer sentido. É como se o outro mandasse mais em você do que você mesmo. E aqui é como se no passado faltasse mais liberdade. Liberdade de pensamento, de sentimento, liberdade de escolha. Tá faltando liberdade aqui. Porque estava sendo dominado por algo externo. É como se fosse o início de uma atuação espiritual. De liberdade, de equilíbrio, de retomada de consciência, de tomada de consciência. Certo? É presente. Presente é como você tá indo embora de algum lugar aqui. Porque tá casando assim, ó. De um ser, de uma pessoa se impondo, se auto-respeitando, se auto-valorizando. Mano, que dor de cabeça. Se respeitando, se valorizando. Como que fala isso? Se autorresponsabilizando. Tem alguém se autorresponsabilizando aqui, de tirar a responsabilidade da mão do outro e colocar a responsabilidade na sua própria mão. Então alguém tá se retirando de algum lugar aqui, ou de alguma situação, de uma pessoa, de um lugar de mentalidade, de um lugar emocional, de um lugar físico. Vê se qual desses que encaixa pra você. Certo? Notícias distantes. Eu tô mostrando as cartas? Nem sei. Carta do presente. A do oculto, notícias distantes. Aqui tá falando que é como se você fosse ter... Tá, entendi. Como que eu vou explicar? Quando você é regido pelo inconsciente, pelo intuitivo ou pelo espiritual, muitas vezes você toma decisões e atitudes e ações que não necessariamente que você tenha consciência daquilo. Você só faz. Você, às vezes, não tem a total consciência do porquê você fez, mas você foi direcionado a fazer e você fez. E é como se essa tomada de consciência só viesse depois. Então, eu me retirei de um lugar, mas eu só vou perceber depois o real motivo de eu ter me retirado. Eu sabia que ali eu não me sentia bem, mas eu não sabia o porquê. Não me era consciente na época. Tô dando um exemplo. Mas depois de um tempo, vem a tomada de consciência de tá, agora eu entendi o porquê que eu saí desse lugar. Ai, gente, o barulho do carro, desculpa. Certo? Então, e hoje com uma mega promoção da Liquigás. É isso mesmo, Liquigás a R$ 104,99. Então é como se você fosse tomar consciência das suas ações só depois. Certo? Solução, casamento feliz. Aqui tá falando que não é pra você ficar com medo por tomar decisões que você não tem total consciência. Eu disse R$104,99 apenas, mas é só hoje. Quer fazer o seu pedido, ligue 2051. Para você não ficar com medo só porque você não tem total consciência. Observe no sentido diferente, assim. Como eu estava, quando eu estava naquele lugar... Desculpa, soluço. Como eu estava quando eu estava naquele lugar com aquela pessoa, com aquela situação. Quando eu me retirei, como eu fiquei? Se eu fiquei bem ou se eu fiquei mal? Se eu fiquei melhor ou se eu fiquei pior? Nesse sentido. Porque às vezes vai tomar certas ações aqui que você não vai entender. E aí o outro, pra te manipular, vai fazer você sentir culpa.
Mas, se você se sente leve, quer dizer que essa culpa não é sua. É que o outro tá tentando te manipular ou te dominar de novo. O outro ou o ambiente, tá? E aí você tá falando. Só observa, Só observa assim, no sentido de... Quando eu parei de falar com tal pessoa, eu me senti melhor ou me senti pior? É aqui que você vai observar. Casamento feliz. Quando eu me retirei de um ambiente, eu me senti melhor ou me senti pior? É assim que você vai observar. Porque a clareza vai vir só depois. A clareza e o entendimento do porquê que aquele ambiente não te fazia bem ou porquê que aquela pessoa não te fazia bem. Às vezes você... eu sei que não faz bem, mas não tem um total discernimento. Não tem a total clareza. Você vai vir depois. Certo? E união é um negócio que chega, possível futuro. Aqui é você se realinhando, primeiramente com você e segundamente com o externo. Porque vem a partir daqui, ó. Você se realinhando primeiro com você. De esse lugar não me faz bem, eu não me sinto bem nesse lugar, então eu me retiro, então eu vou ficar bem comigo primeiro, para depois mudar de ambiente. Essa pessoa não me fazia bem, porque, sei lá, as atitudes dela não condiz com as minhas atitudes. Eu me retiro desse ambiente, eu vou ficar um pouquinho comigo primeiro para eu me entender, para depois procurar outro ambiente, que é mais condizente comigo, que é mais compatível com o que eu quero, com o que eu acredito. Certo? Acho que deu para entender. Mais alguma coisa para falar aqui? Lenormand. Onde que vai Lenormand? Os peixes representam abundância, riqueza, prosperidade e fertilidade. É um símbolo de sucesso financeiro, fluidez e oportunidades lucrativas. Indica a presença de bênçãos materiais e a capacidade de atrair prosperidade para a sua vida. Sugere que você está em um período favorável para negócios, finanças ou qualquer empreendimento material e que suas habilidades de gerenciamento financeiro estão em alta. Ela também pode indicar a necessidade de estar consciente das oportunidades que surgem e de agir com sabedoria para aproveitá-las ao máximo. Como que eu vou explicar? Aqui é como se fosse ter... Aqui, ó. É como se você ficando bem com você... Oh, meu Deus, mais um barulho. Fosse ter mais oportunidades de prazer. Mais oportunidades voltadas ao prazer. E aqui eu não posso caracterizar somente um. Então, prazeres de todos os tipos, inclusive ofertas íntimas. E aqui cabe você escolher ou não, certo? Prazeres, sei lá, de comida, de intimidade, prazeres de companhia. É como se fosse aberta uma porta de oportunidades prazerosas. E aí cabe você escolher se você quer ou não. E escolher com consciência. Então aí vai voltar aqui nessa carta junto com essa carta. Certo? Mas tá falando mais alguma coisa aqui.
aceitar. É como se, entre aspas, fosse um teste. É para saber se você tá tendo mais discernimento nas suas escolhas. Tá fazendo sentido? É como se fosse para você enxergar se você tá tendo mais discernimento nas suas escolhas. Porque nem tudo que é oferecido deve ser aceitado. Faz sentido? É como se pedisse mais sabedoria para identificar e não se permitir se retirar ou não aceitar. Vê se faz sentido. Pra mim ficou bem aleatório. Mas é como se esse imperador é como se tivesse numa postura que chama atenção. Não ser homem, não ser mulher aqui, mas eu tô falando assim. É como se você estivesse numa postura que chama atenção, que atrai olhares, que atrai investidas, que atrai desejo, que atrai o olhar do outro, o desejo do outro. E é como se, por você estar muito atraente, muito magnético, você fosse puxar mais oportunidades prazerosas. E aqui você tem que ter o discernimento de saber analisar como um imperador, no sentido de responsabilidade. Analisar com responsabilidade essas ofertas que chegam para você, se faz sentido aceitá-las ou não, para não voltar no que estava aqui no passado, de domínio externo. Fez sentido? Eu acho que fez sentido, né? Mas só tá pedindo mais discernimento nas suas escolhas, porque nem tudo que é ofertado deve ser recebido. No sentido assim, não é só porque o outro quer que eu também tenho que querer. Não é só porque o outro oferece. Eu tenho que saber o que eu quero para saber se o que o outro tá oferecendo é o que eu quero. Nossa, ficou confuso, né? É só para você observar e analisar. Primeiro você tem que saber o que você quer e se o que o outro tá te ofertando é o que você quer. Acho que agora deu pra entender, né? Vamos supor, uma oferta de emprego. Eu sei o que eu quero no meu emprego. Quanto que eu quero receber? Aí vem outra pessoa e me oferece abaixo. Aí você vai analisar. É isso que você quer? Se você tem o seu discernimento de não vou aceitar menos, então você não vai aceitar. Agora, se você não sabe o quanto você quer receber, então quando o outro oferece, você acaba aceitando. Porque o seu discernimento não está totalmente desenvolvido. Então, esse tempo que você vai ficar com você, que você sai de um lugar e começa a se observar melhor, vai trazer mais discernimento de o que aceitar e o que não aceitar. Mas você precisa observar. Observar o que o outro está te oferecendo e observar se está bom para você. Acho que agora foi, né? Não é possível. Assiste de novo. Certo? É isso, meus amores. Tá falando aqui que você vai ter mais ofertas de prazeres. Só ter discernimento de qual prazer você vai escolher, né? Um prazer de uma companhia, de uma conversa, um prazer íntimo, um prazer de uma comida, de um passeio, de uma viagem. Tudo isso são prazeres. Só escolha com discernimento. Só isso. Viu aí, ó? Resumi. Vou para a próxima leitura. É isso mesmo? É isso mesmo. Beijo. Tchau. Espero que tenha feito sentido para vocês. Vamos para o próximo. Então, meus amores, para você que escolheu o colar das estrelas, certo? Bora lá.
Aí esse vai ser completo. Um baralho novo que eu ganhei dos anjos. Tarô dos anjos. Borinha. Eu já falar aqui agora de passado. Roda da fortuna. Ciganos. Aqui tá falando que no passado você teve uma oportunidade de fazer alguma coisa. Foi te dada uma oportunidade nova para fazer alguma coisa aqui. A mulher, o homem. Virou mais algum? Não. Pode aceitar assim? Pode. Foi te... Deixa eu ver a próxima carta. Mas aqui é como se a gente fosse falar de algo externo. A lua. A estrada. Então saiu aqui a roda da fortuna, a mulher, o homem e a lua. E nós vamos falar de relacionamento. É como se você tivesse no passado tido uma oportunidade de se relacionar com alguém. E como que eu vou explicar? É como se desse certo por um tempo, mas como que eu vou explicar, a lua? As incoerências de ambos deu errado. É como se houvesse incoerência tanto de um lado quanto de outro. É como se tivesse incoerência. Um tava voltado. Como que eu vou explicar? É como se um não entendesse o outro. É como se um usasse mais da razão e o outro usasse mais da emoção. E aí faltava o da razão, faltava um pouco mais da emoção, e o da emoção faltava um pouco mais da razão. Para ter esse equilíbrio de um entender o outro. É como se um tivesse mais discernimento que o outro, mas também é como se um sentisse mais que o outro. Nossa, tá confuso pra mim. Vocês estão entendendo? Tá fazendo sentido, mas tá confuso. É como se um agisse pelo coração e o outro agisse pela razão. E aí as atitudes que um tomava, o outro não entendia. E aí tava muita incoerência entre vocês. E aqui eu não sei se tô falando de relacionamento amoroso, mas de algum relacionamento eu tô falando. Algum relacionamento. É como se houvesse muita incompreensão aqui no passado entre duas pessoas. Um fala uma coisa, tu entende outra. E se desentender aqui. E não foi benéfico nem para um nem para outro. É como se eu olho para as duas cartas e me vem um imperador e a imperatriz. Me vem imperador e a imperatriz.
Só que no sentido assim, é como se os dois fossem iguais, só que em posturas diferentes. Nossa, tá difícil essa leitura pra mim, pra eu explicar. Não sei se é por causa da lua que tá aqui. Eu acho que nem vocês entendiam o que tava acontecendo. Porque eu tô com dificuldade de passar essa leitura. É como se eu entrasse no meio dessa lua aqui. Você estava tão perdido que nem vocês entendiam. Mas assim, pra você tava se comunicando bem, estava se comunicando direito. Mas o outro entendia de outra forma. E aí você ficasse confuso, tipo, mas eu expliquei, mas eu falei, mas eu fiz. Como assim você não entendeu? Mas é porque você tava falando a sua língua. Ai, perdão. Fui esticar a perna. Mas é porque você tava falando a sua língua, não na língua do outro. Desculpa, meus amores. Fui esticar meus pés, estão doendo. Minhas pernas. Mas você tava falando a sua língua e o outro tava falando a língua dele. E eram duas línguas diferentes aqui. Porque um era como se fosse... É como se um se comunicasse por fala. E o outro se comunicasse por atitude. E aí aquele que falava queria ser que o outro falasse. E aquele que demonstrava queria que a outra demonstrasse. Vocês entenderam? Duas pessoas. Uma que verbaliza pelo falar. Uma que se comunica pelo falar. E a outra que se comunica pelo gestual, pela postura, pelo comportamento. Tipo assim, ó, um exemplo. É como se uma pessoa falasse eu te amo e a outra não conseguisse falar ou não quisesse falar. Não falava. Então uma pessoa fala eu te amo e a outra demonstra o eu te amo. Então aquele que está demonstrando queria receber em demonstração e aquele que está falando queria que o outro falasse. Agora acho que foi, agora vocês entenderam, não é possível. Foi o exemplo mais fácil para conseguir entender. Mas aqui faltou um ajuste de um compreender o outro do jeito que é. Vamos ver o que está acontecendo no presente. Porque no passado deu muito ruim. Tá me vindo muito o exemplo meu e da minha mãe, que eu comentei no canal. Qual foi o vídeo? O vídeo de nutrição. Que lá eu falo que a minha linguagem do amor principal, a mais alta, é palavras de afirmação. Só que o da minha mãe é... Qual que é o da minha mãe que eu esqueci? Como que fala? Que ela gosta de serviço, atos de servir. Da minha mãe, atos de servir. Então, quando eu falava pra ela, ela não me devolvia por fala, ela me devolvia por atitude. Só que eu não entendia aquilo. Porque ela estava demonstrando do jeito dela, mas eu estava demonstrando do meu jeito. Então ela não se sentia amada por mim e eu não me sentia amada por ela. E aí ficou essa confusão de eu acho que ela não me ama e eu acho até hoje que ela acha que eu não amo ela. Acho que deu pra entender agora, né? A confusão que tava aqui. É essa confusão. Essa confusão que tinha entre eu e minha mãe. Porque ela demonstrava de um jeito e eu demonstrava de outro. E aí quando eu falo pra ela eu te amo, ela só faz assim, ó. Tipo... E eu mais nova, eu criança, eu adolescente, eu não entendia, né? Isso aqui pra mim é o quê? Não sei. Mas é aquela pessoa que vem na minha casa, ela limpa até o teto, ela compra as coisas e me dá de presente, ela não gosta de gato, ela vinha e fazia carinho nos meus gatos, sabe? Então ela tá demonstrando do jeito que ela sabe que ela consegue. Mas depois que eu fui descobrir, depois de adulta, depois de ler o livro. Então eu recomendo o livro pra vocês. Então, no passado é isso aqui. Resumi essa dificuldade toda nessa história, minha e da minha mãe. Enamorados. Por isso que eu falei, não sei se é relacionamento aqui... A estrela. Não sei se é relacionamento amoroso, mas algum tipo de relacionamento sim, com certeza absoluta.
namorados no presente, tá? Ah, vocês estão pra se equilibrar mais, né? Nenhuma carta me fala isso, mas é como se viesse na minha mente assim um afastamento. Ah, não necessariamente seja um afastamento carnal, de casa, de fisicalidade, mas esse distanciamento que eu e minha mãe tinha no caso. De cada uma ficar no seu canto, de falar o mínimo possível, às vezes de estar presente, mas ao mesmo tempo estar ausente. Que uma achava que eu não gostava da outra, eu achava que ela não gostava de mim, ela achava que eu não gostava dela. E aí foi cada um pro seu canto, viver sua vida, mas com aquele desejo de se entender, de fazer dar certo, de entender o que está acontecendo. Mas aqui tem algum tipo de distanciamento. Não sei se é um distanciamento psíquico, físico, emocional, mas algum distanciamento tem ou teve aqui. Âncora. Essas cartas do cigano estão pulando hoje, né? Geralmente eu tiro um leque. Aqui tá me chamando muito a estrela. Muita atenção no sentido de... É como se tivesse obtido uma clareza, um discernimento, um entendimento do porquê de toda essa situação. Igual eu comentei, eu só fui entender essa situação toda depois que eu li o livro. Tá. Não é que ela não ama. É que ela tem o jeito dela de demonstrar e eu tenho o meu. Então, para ela entender, eu demonstro do jeito dela. E por ela não saber, por ela não ter essa consciência, quando ela demonstra do jeito que ela sabe demonstrar, que é atos de servir, eu me sinto amada. Porque é o jeito que ela demonstra. Mas porque ela faz assim, porque ela não teve o discernimento que eu tive. De ir lá ler o livro e entender que cada pessoa se comunica de uma forma diferente. Então eu não sei se quem tomou essa consciência foi você ou se foi outra pessoa, mas alguém tomou algum tipo de consciência aqui. Nossa, é tão bom ter exemplo, né? Coração. Nossa, bem no centro da leitura. Livros. Flores. Olha como tá as cartas do presente. Enamorados, âncora, coração, livros e flores no fundo do baralho. Será que eu consigo pegar tudo ao mesmo tempo? Ah. Dá pra ver? Deixa eu... Acho que dá pra ver, né? Esse discernimento que alguém teve aqui é como se trouxesse mais segurança, mais acolhimento, mais segurança, mais acolhimento, mas é que tá falando de autoacolhimento e entendimento. Veio uma palavra para cada carta: segurança, autoacolhimento e discernimento, entendimento. Então no presente você tá surfando nessas 3 palavrinhas: segurança, acolhimento e entendimento. Eu não posso dar certeza que é você ou se é o outro, mas se for você, você vai saber que é você. Se não for você, você vai saber que é o outro. Ou pode ser você e o outro, certo? O presente foi bem direto e reto. Tem mais alguma coisa aqui pra falar? Não. No presente você tá surfando assim, de tirar um peso, igual eu comentei, né?
de tirar esse peso de achar que a outra pessoa não gosta, ou não ama, ou não quer, enfim. Só que ela demonstra de um jeito diferente. E aí, pra ela me entender que eu gosto, que eu amo, eu tenho que trazer a segurança de demonstrar do jeito que ela me entenda. Ela pessoa, tô falando ela pessoa, não ela mulher, ela pessoa. Então, se essa pessoa precisa que eu fale, eu vou ter que falar. Se a outra pessoa precisa que eu demonstre, eu vou ter que demonstrar. Certo? Possível futuro. Eremita. Nossa, o Papa de novo. É seu Zé agora. Bora. Virou duas boas notícias. Vitória. Tem uma união aqui nessa vitória. A união do triângulo pra cima e pra baixo. Do cálice, né? Viu um desenho de um cálice? Não sei porquê. Nem entendo essas coisas. Ah, do formato assim, que eles falam que o triângulo pra cima é o masculino e eles quem, não sei. Ah, os estudos que eu faço, muitos estudos, e eu nem sei de onde vêm as informações, porque é muito estudo. O triângulo pra cima é o homem e o triângulo pra baixo é a mulher. E aqui tem a união dos dois. A vitória de uma união aqui. Como se uma união fosse formalizada. Formalizada. Papa. Boas notícias, vitória. O eremita. A sabedoria adquirida, né? É como se a sabedoria adquirida aqui fosse manifestar alguma coisa, alguma relação. A consulente. Por que tá me veio essa carta aí? Na minha cabeça veio assim, veio aqui a consulente, mas na minha cabeça veio a carta do casamento, cadê? Do véu do casamento, do casamento. Me veio essa carta na mente, pra complementar essa outra carta da consulente. Eu já falei, né, que é como se no futuro você vai ter um momento de aprendizado. Como que fala? Você vai ter um momento de internalização, de aprendizado, de como lidar com essa situação, de como lidar com esse feminino e esse masculino, de receber e se doar. E tem uma formalização aqui. Tem algo sendo formalizado, algo sendo escrito, assinado, sei lá. Tem alguma formalização aqui. Depois de um aprendizado, de um aprendizado de como lidar com essa situação. Entendeu? Mas aqui é como se falasse que vai aprender na prática. Todo dia vai aprender alguma coisa nova. De como lidar, de como fazer, de como se portar, de como falar. De como sentir, de como se doar e de como receber.
E a gente começou com a mulher e a gente termina com a mulher. Aí aqui eu não posso dar certeza, mas a energia feminina aqui foi essencial. Porque tá aqui, ó. Não sei, é porque eu não consigo mostrar a mesa, né? Porque eu tô com o microfone e o celular por isso que o celular tá muito perto. Mas em diagonal tá assim, ó. A mulher, o coração e a mulher. É como se a doação de uma mulher aqui fez toda a diferença. De uma mulher assim, de uma energia feminina. Não gosto de falar especificamente de uma mulher. Eu gosto sempre de falar de uma energia feminina. Ou energia masculina. Mas aqui tá muito pautado no amor de uma mulher. Numa doação de uma mulher. De um acolhimento de uma mulher. Porque o coração, bem no meio, tava falando de autoacolhimento. Então é como se fosse uma energia feminina de muito acolhimento, de muito discernimento, de muita espiritualidade. E minha barriga roncando, tá? Que vai dar meio-dia. Mas é como se... Como a mulher abre e fecha o jogo, é como se essa mulher fosse essencial. Ou como se a energia feminina, no sentido de acolhimento, tivesse sido essencial aqui. Porque igual eu e minha mãe somos duas mulheres. Então a dinâmica aconteceu entre as duas mulheres. Porém, o acolhimento e o entendimento veio de mim. Por isso que eu não gosto de falar de uma mulher ou de um homem, mas sempre de remeter à energia feminina, a energia feminina de acolhimento, de recebimento, ou a energia masculina de dedicação, determinação, de expansão, entendeu? Então eu sempre gosto de remeter a esses tipos, não falar sobre mulher nem sobre homem, mas aqui a energia feminina no sentido de acolhimento, de um amor incondicional aqui foi essencial para essa união aqui formalizar ou curar. Formalizar no sentido de leveza, de cura de leveza, de expansão espiritual aqui, de cura. Porque aí esse entendimento entre eu e minha mãe me trouxe cura. Me trouxe a leveza. E a nossa união hoje é muito, 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 muito melhor. É 1000 vezes. A primeira mulher que eu admirei, que eu respeitei, que eu amei, foi minha mãe. Sabe? Então é isso. Que lindo esse jogo. Eu não sei aqui se é entre mãe e filho, igual o meu caso, ou se é entre um casal, ou se é entre amigos, eu não sei. Mas aqui são duas pessoas. Certo? Conselho aqui? Não precisa. Não precisa de conselho. Que lindinho seu jogo, muito bonito. Espero que tenham gostado. Nossa, ficou muito longo esse vídeo, né? Espero que tenham gostado desse jogo. Eu gostei, ficou muito bonito. Eu falei do futuro? Falei, né? Uma união, boas notícias. Uma união de uma junção, de um complemento, de um pedido de desculpa. Que em algum momento eu vi aqui o cavaleiro. De um pedido de desculpa, ou de falar, de verbalizar, ou de demonstrar que realmente está arrependido. Arrependido no sentido assim, de não ter percebido, mas não tinha como, porque a lua estava aqui. Não tinha como perceber, não tinha como entender. Precisava desse discernimento ao longo do tempo. Desse entendimento, né? É como se estivesse tudo dentro, bem padronizadinho. As coisas aconteceram como teriam e deviam ter acontecido. Aqui aconteceu do jeito que tinha que acontecer. Porque tá bem fechadinho. Porque tem uma cura aqui. E aí é como se essa consulente aqui no final
juntando com a mulher lá no começo, e aí aqui ó, a roda da fortuna, uma nova oportunidade. Aí volta lá, uma nova oportunidade de fazer do jeito certo. Agora já tem um discernimento, já tem um entendimento. E agora, no sentido da roda da fortuna, de fazer do jeito certo, ou da melhor forma possível, já com o entendimento e discernimento necessário. Porque aqui teve um entendimento. Certo? É isso, meus amores. Tudo isso pra vocês. Espero que tenham gostado. Eu gostei dessa leitura, muito bonita. Beijo, tchau.